O Evangelho segundo Judas. O Judas Iscariotes. Quando Jesus apareceu na terra, realizou muitos milagres e sinais para salvar a humanidade. Desde então, enquanto alguns seguiram o caminho da retidão e outros pecaram, ele chamou os 12 discípulos. E começou a falar com eles sobre os mistérios além do mundo e do que aconteceria no fim. Muitas vezes apareceu a seus discípulos, não como ele mesmo, mas na forma de uma criança. Certo dia, ele estava com seus discípulos na Judéia, e encontrou-os piedosamente reunidos em torno da mesa. Quando se dirigiu a eles, que estavam reunidos, fazendo uma oração de ação de graça sobre o pão, e riu. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que ris, sobre nossa oração de ação de graças? Fizemos o que é certo. Mas ele respondeu-lhes: Não rio por causa de vós. Vós não fizestes isso por vossa própria vontade, mas para louvar vosso Deus. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus, porém, disse-lhes: Donde vós me conheceis? Em verdade, digo-vos que não há geração humana entre vós que me conheceu ou conhecera. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram zangados e começaram a ficar furiosos, ameaçando-o em seus corações. Ao ver sua falta de compreensão, Jesus falou-lhes: Por que essa notícia vos irrita? Vosso Deus, que está convosco, provocou vossa ira em vossas almas. Deixai cada um dentre vós, que é forte o suficiente, para produzir o homem perfeito dentre os homens, e conduzi-lo ante minha face. Todos disseram: Sim, nós temos a força. Mas seus ânimos eram muito fracos para enfrentá-lo, exceto Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi capaz de colocar-se à sua frente, mas não conseguiu olhar em seus olhos, baixou sua cabeça. E assim falou a Jesus: Eu sei quem tu és, e de onde vieste. Tu vens do reino eterno de Barbelo e não sou digno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Sabendo que Judas reproduzira algo sublime, Jesus falou-lhe: Afasta-te dos outros e eu te revelarei os mistérios desse reino. Tu tens a possibilidade de chegar a esse reino, mas passarás grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir tua tarefa, para que os 12 possam voltar a ser um, com seu Deus. Judas, porém, disse-lhe: Quando tu me revelarás essas coisas? Quando virá o grande dia da luz sobre essa geração? Mas quando ele perguntou isso, Jesus desapareceu. Na manhã seguinte, depois que isso aconteceu, Jesus apareceu novamente diante de seus discípulos. Eles disseram-lhe: Mestre, para onde foste, e o que fizeste durante tua ausência? Jesus, porém, respondeu-lhes: Fui a outra geração grandiosa e santa. Seus discípulos disseram-lhe: Senhor, qual é essa geração grandiosa, que é superior a nós, que é mais santa que nós, e que não é deste reino? Ao ouvir isso, Jesus riu, e falou-lhes: Por que vós pensais, em vossos corações, sobre aquela geração forte e santa? Em verdade, eu vos digo que ninguém, que nasce neste mundo, verá aquela geração, e nenhum exército de anjos, das estrelas reinará sobre aquela geração, e nenhum mortal poderá relacionar-se com aquela geração, pois aquela geração não procede do que veio a ser. Esta geração de homens, da qual fazeis parte, é da geração da humanidade, poder, que outras forças, pelas quais dominais. Quando seus discípulos ouviram isso, cada um deles agitou-se em espírito. Não conseguiram falar sequer uma palavra. Algum outro dia, Jesus apareceu-lhes. Eles disseram-lhe: Mestre, te vimos, numa visão, quando tivemos grandes sonhos. Disseram: Vimos uma grande casa, e nela um grande altar, 12 homens, que chamaríamos de sacerdotes e um nome, e uma multidão de homens esperava junto àquele altar, até que os sacerdotes receberam as ofertas. Nós, contudo, continuamos esperando. Jesus disse: Como eram os sacerdotes? Eles disseram: Alguns ofereciam seus próprios filhos, outros, suas esposas, em glória e humildade entre si. Alguns dormiam com homens, outros estavam ocupados com lutas. Alguns cometiam grande número de pecados e delitos contra a lei. E os homens que estavam diante do altar, invocavam teu nome em todos os atos de sua insuficiência, e os sacrifícios foram realizados conduzidos até o seu fim. Depois que disseram isso, calaram-se, pois estavam muito agitados. Jesus, porém, disse-lhes: Por que estáis agitados? Em verdade eu vos digo,
Todos os sacerdotes que estão de pé diante do altar, invocam este nome. De novo digo-vos, que este nome está escrito naquele das gerações de estrelas, para todas as gerações humanas. E eles plantaram árvores que não produziram frutos, em meu nome e de maneira vergonhosa. Jesus, porém, disse-lhes: aqueles que vistes receber as ofertas no altar, são aqueles que vós sois. Este é o Deus a quem vós servis, e vós sois os 12 homens que vistes. A multidão trazida para o sacrifício, que vós vistes, é a multidão de homens que vós desviaste do reto caminho diante desse altar, estando o nome que é usado dessa maneira, e gerações de piedosos lhe permaneceram fiéis, e depois lá estará outro homem, dos prostitutos e outro, dos assassinos de crianças, e outro homem, daqueles que dormiram com homens, e aqueles que vivem abstêmios e o resto do povo impuro, transgressores das leis e delituosos, e aqueles que dizem: nós somos como anjos, são as estrelas que tudo levarão ao fim. Para as gerações da humanidade foi dito: eis que Deus recebeu tua oferta, das mãos de um sacerdote, que é um servo praticante de delitos. Mas é o Senhor do universo quem fala. No último dia, eles serão lançados na vergonha. Jesus disse-lhes: parai de oferecer o que tendes sobre o altar, aqueles que estão acima de vossas estrelas, e de vossos anjos, que já chegaram ao seu fim e acabamento lá. Assim deixai-os serem seduzidos diante de vós, e deixai-os partir. Um padeiro não pode alimentar todos os seres debaixo do céu. Jesus disse-lhes: parem de lutar contra mim. Cada um de vós tem sua própria estrela, mas ele deve vir para irrigar o paraíso de Deus, e a geração que permanecerá, uma vez que não maculará o curso da vida, dessa geração até toda a eternidade. Judas disse-lhe: mestre, que tipo de frutos esta geração apresentará? Jesus respondeu: as almas, de todas as gerações de homens morrerão. Quando esses homens cumprirem o tempo do reino, e o Espírito os abandonar, então seus corpos morrerão, mas suas almas viverão e serão elevadas. Judas disse-lhe: e o que fará o resto, das gerações humanas? Jesus respondeu: é impossível semear sementes, sobre uma rocha, e colher seus frutos. Este é também o caminho das gerações maculadas, da sofia corruptível, a mão que criou homens mortais, de modo que suas almas subam aos reinos eternos. Em verdade, eu vos digo, anjos, o poder verá isso naqueles a quem, das gerações santas. Depois de ter dito isso, Jesus retirou-se dali. Judas disse-lhe: mestre, agora que ouviste a todos, ouve também a mim, pois eu tive uma visão grandiosa. Ao ouvir isso, Jesus riu e disse-lhe: tu, 13º espírito, por que tentas sempre de novo? Mas fala, que eu suportarei contigo. Judas disse-lhe: na visão, vi a mim mesmo sendo apedrejado pelos 12 discípulos, e me perseguiam seriamente. Cheguei ao lugar, onde depois de ti, eu vi uma casa, e meus olhos não conseguiram abranger sua grandeza. Pois grandes homens a cercavam, e a casa tinha um telhado de palha, e no meio da casa havia uma multidão de gente que diziam: mestre, leva-me com essa gente. Jesus respondeu-lhe, dizendo: Judas, tua estrela te enganou. E prosseguiu: nenhum mortal é digno de pisar na casa que tu viste, pois esse lugar é reservado aos santos. Lá não haverá sol, nem lua, nem dia, mas os santos lá permanecerá para sempre, em glória eterna, com os santos anjos. Vê, eu te revelei os mistérios do reino, e te informei sobre o erro das estrelas, e mandei para as 12 idades. Judas disse: mestre, pode ser que minha semente seja controlada pelos governantes? Jesus respondeu-lhe, dizendo: vê, tu te afligirás muito, quando vires o reino e todas as suas gerações. Após ouvir isso, Judas disse-lhe: para que é bom que eu receba isso? Por que tu me escolheste, dessa geração? Jesus respondeu-lhe: tu serás o 13º, e serás amaldiçoado pelas gerações vindouras, e virás para dominar sobre elas. Nos últimos dias amaldiçoaram tua elevação, para a geração dos santos. Jesus disse: vem, para que eu te possa ensinar mistérios, que antes nenhum homem alguma vez viu. Pois existe um reino grande, infinito, cuja extensão nenhuma geração de anjos já viu. Neste reino há um espírito grande e invisível, aquele, nenhum olho de anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais o pôde compreender, e nunca alguém o chamou por algum nome.
E apareceu uma nuvem brilhante, e ele falou: cria um anjo como meu servo. Um anjo grandioso, que irradiava a eternidade divina, saiu daquela nuvem. Através dele, surgiram mais outros 4 anjos, de outra nuvem, e tornaram-se servos do Eterno Celestial. O Eterno disse: deixa surgir, e surgiu. E ele criou o primeiro astro, para dominá-lo. Ele disse: cria anjos para servir-lhe, e apareceram inúmeros coros de anjos. Ele disse: cria um mundo iluminado, e foi criado. Ele criou o segundo astro, para dominá-lo juntamente com inúmeros coros de anjos, que lhe ofereceram seus serviços. Dessa maneira, também criou os outros mundos iluminados. Deixou-os dominar sobre eles, e criou para eles coros incontáveis de anjos, para ajudá-los. Adão estava na primeira nuvem brilhante, que nenhum anjo jamais vira, entre os quais, todos aqueles que são chamados deuses. Ele, a imagem, e segundo a forma desse anjo. Ele deixou aparecer a geração incorruptível de Sete, os 12, os 42. Fez aparecer 72 astros, naquela geração incorruptível, conforme a vontade do Espírito. Os 72 astros, por sua vez, fizeram aparecer 360 astros, entre a geração incorruptível, segundo a vontade do Espírito, de modo que o seu número correspondia a 5, para cada. Os 12 mundos, dos 12 astros fundam seu pai, com 6 céus para cada mundo, de modo que há 72 céus, para os 72 astros, e para todos eles, 5 firmamentos, um total de 360 firmamentos. Foi-lhes dado o domínio, e receberam um grande exército de anjos, sem número, para honra e veneração, e depois igualmente espíritos virgens, para honra e veneração, de todos os mundos, dos céus e de seus firmamentos. O grande número desses imortais chama-se cosmos, isto é, corrupção. Através do Pai, e dos 72 astros, que são com o Eterno e seus 72 mundos. Nele apareceu o primeiro homem, com suas forças incorruptíveis. E a idade que começou com essa geração, a idade, na qual há uma nuvem de saber e de anjos, é chamada idade. Depois disse: cria 12 anjos, para dominar o caos e o mundo inferior. E da nuvem surgiu um anjo, de cuja face cintilavam chamas, e cuja aparição estava maculada com sangue. Seu nome era Nebro, que significa rebelde, outros o chamam Ialdabaote. Um outro anjo, Saclas, também saiu daquela nuvem. Nebro criou 6 anjos, como também Saclas, para serem seus servos, e esses criaram 12 anjos nos céus, dos quais, cada qual recebeu parte do céu. Os 12 senhores disseram aos 12 anjos: deixem cada um de vocês e deixem-nos, a geração de anjos. O primeiro é Sete, que é chamado Cristo. O segundo é Armatote, o terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios. Esses são os 5, que reinarão sobre o mundo inferior, e antes de tudo, sobre o caos. Então Saclas falou a seus anjos: façamos um ser humano, segundo a forma e segundo a imagem. Formaram Adão, e sua mulher, Eva, que na nuvem, é chamada Zoé. Através desse nome todas as gerações, procuram o homem e cada um chama a mulher por este nome. Agora porém, Saclas não fez comandar. E o Senhor disse a Adão: viverás uma vida longa com teus filhos. Judas disse a Jesus: qual é a grande extensão do tempo, na qual viverá o gênero humano? Jesus respondeu: por que tu te admiras do fato de Adão, com sua geração, ter vivido naquele lugar, no qual recebeu seu reino, em vida longa com seu Senhor? Judas perguntou a Jesus: pode o espírito humano morrer? Jesus respondeu: esta é a razão pela qual Deus ordenou a Miguel dar aos homens seus espíritos, como um empréstimo, de modo que o possam servir, mas o grandioso ordenou a Gabriel conceder espíritos à grande geração, que não tem Senhor acima de si, isto é, o espírito e a alma. Além disso, o resto das almas, luz, para, deixa, espírito, o qual habita em ti, nesta carne no meio das gerações de anjos. Mas Deus propiciou que a Adão, e aqueles que estavam com ele, fosse concedido o conhecimento, assim os reis do caos, e do mundo inferior não pudessem mandar sobre eles. Judas disse a Jesus: então, o que esta geração fará? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, para cada um deles suas oportunidades são conduzidas ao fim, pelas estrelas.
Quando Saclas terminar o tempo determinado para ele, aparecerá sua primeira estrela, com as gerações e completarão o que prometeram. Depois viverão de maneira desregrada, e neste nome, matarão seus filhos, tua estrela, sobre a 13ª idade. Depois disso, Jesus riu. Judas disse, Mestre, por que ris? Jesus respondeu, dizendo, não rio por causa de vós, mas pelos erros das estrelas, pois essas 6 estrelas vagam com esses 5 adversários, e todos perecerão juntos, com suas criaturas. Judas disse a Jesus, o que aqueles que foram batizados farão em teu nome? Jesus disse, em verdade, eu te digo, este batismo, neste nome, em verdade eu te digo, Judas. Esses que oferecem sacrifícios, a Saclas Deus de todo mal. Mas tu, superas a todos. Para ti, ofertará o homem que me veste. Já foi elevado teu rom foi desenvolvido, e tua estrela mostrou-se brilhante. E teu coração, em verdade, o Senhor, pois ele será aniquilado. Então a imagem da grande geração de Adão será elevada, acima dos céus, da terra e dos anjos, pois aquela geração oriunda do reino eterno, existe. Vê, tudo te foi dito. Levanta teu rosto, e olha para a nuvem, e para a luz dentro dela, e as estrelas que a cercam. A estrela, que a conduz no caminho, é tua estrela. Judas levantou seu rosto, e viu a nuvem brilhante e entrou nela. Aqueles que estavam de pé na terra, ouviram uma voz procedente da nuvem que disse, grandiosa geração. Os sumos sacerdotes sussurravam, já que ele se dirigira para o quarto do hóspede, para rezar. Mas alguns doutores da lei, que lá se encontravam, observavam-no cuidadosamente, para prendê-lo durante sua oração, uma vez que temiam fazê-lo diante do povo, pois todos o consideravam um profeta. Dirigiram-se então a Judas, dizendo-lhe, o que tu fazes aqui? Tu és um discípulo de Jesus. Mas Judas respondeu-lhes como desejavam, traindo, e ele recebeu um pouco de dinheiro, e por isso entregou Jesus a eles.